É pecado torcer para algum time de futebol? É pecado assistir jogos na televisão? É pecado ir a estádios e acompanhar a agenda e a excursão do seu time de futebol? É uma pergunta muito oportuna para ser respondida agora que nós estamos em plena Copa do Mundo, exatamente no meio da Copa do Mundo. E há muitas questões, há muitas dúvidas com relação a isso. Antigamente, 30, 40 anos atrás, era muito comum entre as igrejas, principalmente as igrejas mais tradicionais, pentecostais, que futebol era coisa do diabo e que sequer colocar um short, uma bermuda. Então não se podia assistir, não se podia jogar, não se podia participar. Portanto, era assim que muitas igrejas e muitos cristãos viam as práticas esportivas em geral. Sobretudo o futebol. Era terminantemente proibido assistir, terminantemente proibido jogar, sequer por uma bermuda e muito menos torcer para algum time. Entretanto, nós também não podemos ir para o outro extremo. Há cristãos que são torcedores fanáticos dos seus clubes, vão aos cultos com a camisa do clube, acompanham os seus times por onde eles forem. São torcedores assíduos e não perdem uma partida, de modo que o resultado do jogo ou a performance do time mexe no seu comportamento. Então, o nosso problema sempre é com os extremos. Quais os conselhos eu quero dar para você? Não há nenhum problema em você admirar o talento que Deus deu para essas pessoas. A graça comum faz com que pessoas, mesmo não cristãs, desfrutem de talentos naturais. Você vê jogadores desportistas de várias modalidades com incríveis talentos naturais. E não há nenhum problema você apreciar uma partida de futebol, uma partida de basquete, você apreciar um jogador A ou B e ver o dom, o talento que ele recebeu e ver como ele usa isso. O que eu acredito que não pode acontecer é a idolatria. É você ter uma relação com um jogador ou com um esporte ou com um time de futebol de forma a ser dependente dele. Isso é pecado. E muitas pessoas, infelizmente, têm isso. Não apenas apreciam a modalidade, apreciam a partida e o dom, mas os resultados interferem na sua vida, no seu casamento. Pessoas que vão faltar de um culto para assistir a partida de futebol. Pessoas que vão deixar de ler as escrituras e ter vida devocional para acompanhar o seu time. Pessoas que têm filhos e desde pequenininho já colocam as camisetas dos seus times nos filhos. E você tem que ser cauteloso quanto a isso, porque você pode estar já colocando um ídolo na vida do seu filho, que nem cresceu, que nem tem discernimento para escolher entre o bem e o mal. A pergunta que devemos fazer é essa. Há uma diferença de nós antes e depois de Cristo? Isso está claro. A palavra do Senhor diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quantas coisas mudam após a conversão? As nossas amizades mudam. Após a conversão, a maneira de nós vestirmos muda. Após a conversão, os locais que frequentamos mudam. Após a conversão, a maneira que lidamos com o dinheiro, que nos portamos no trabalho, na escola, muda. A nossa visão do mundo muda, a nossa cosmovisão muda. E as nossas relações com Deus, com o pecado, com o mundo, todas mudam. Agora, por que a nossa relação com o futebol não vai mudar? Porque o nosso apego tem que ser o mesmo, a nossa paixão tem que ser a mesma, a nossa fidelidade, aliança e o nosso relacionamento tem que ser o mesmo. Obviamente, aquele que se converteu, nasceu de novo, recebeu uma nova natureza, ele vai olhar para o futebol com outros olhos. Ele vai se relacionar com o futebol com outros olhos. O meu pai, por exemplo, foi santista e eu herdei isso dele.
Mas após a minha conversão, eu não sei qual a última vez que eu vi uma partida do Santos. Isso não tem mais relevância para mim. Não é algo que afeta a minha rotina e minha vida. Eu não fico seguindo esse clube sabendo em que lugar ele está no campeonato, quantos pontos, que contratação ele fez. Isso não faz a menor diferença mais para a minha vida. Isso é algo superficial. Eu vou assistir uma partida dessa de maneira ocasional. Eu vou apreciar a partida de dois times e ver o talento que Deus deu para os atletas. Apenas isso. E é claro, eu posso torcer para o time A ou B ganhar, não nenhum problema. Mas o meu coração não pode estar aplicado nisso. Portanto, eu não vejo problema em praticar o futebol como esporte recreativo, para a saúde, para o batimento cardíaco. Eu não vejo problema você assistir uma partida de futebol na televisão e apreciar o dom que Deus deu a esses jogadores. Eu não vejo problema até você torcer para determinado time. Agora, você ter uma paixão, uma idolatria, de modo que se envolver com esse time afeta seus relacionamentos, sua comunhão com Deus, sua personalidade, seu comportamento, isso é pecado de idolatria. Você está colocando no time aquilo que só pode ser colocado em Deus. Você está esperando no time satisfação, completude, realização que devem ser esperadas somente em Cristo. Nisso pecamos, se assim fizermos. Quanto a ir a estádios de futebol, bom, dependendo da partida, dos clubes e dos times, eu não acredito que seja um ambiente propício para os cristãos. É recheado de palavrões, de bebida, de pessoas escarnecendo o tempo todo. É um ambiente muito agressivo e muito imoral. Então, não é qualquer estádio ou qualquer partida em qualquer lugar que seria propício para um cristão com a sua família estar. Portanto, eu recomendaria que isso deve ser muito bem pensado. E por último, o tempo que vivemos, quem somos, a obra que está em nossas mãos. Paulo diz: vede como prudentemente andei, como a sábios e não como a nécios, remindo os tempos, porque os dias são maus. Eu acho que muitas vezes é perda de tempo nos preocuparmos em investir tempo, esforço, nossas emoções em algo tão fútil que não tem reflexo na eternidade. Tantas almas morrendo, a igreja com tantas deficiências, tantas obras para serem feitas. Então eu acredito que o cristão sóbrio, cheio do Espírito Santo, consciente do seu chamado, da sua vocação, ele vai ter muito pouco tempo para gastar com o futebol e com tolices de torcer de forma fanática para determinado clube. Ele tem um reino para avançar, um capitão para bater continência, perguntar quais são suas ordens e trabalhar arduamente para esse reino. Então é isso que eu tenho para dizer quanto ao futebol. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Que seja Cristo a sua grande satisfação, que seja o seu reino, o seu grande trabalho, que seja a expansão dele, o alvo da sua vida, para louvor da sua glória. Não esqueça de dar o like aqui, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Deus abençoe, um forte abraço.